Medicina baseada em experiência ou medicina baseada em evidência? Será que é possível juntar as duas coisas? A gente aí na terceira década do século XXI, indo para a metade dessa terceira década, porque a gente está em 2024, olha, é preciso pensar. E quando se trata de um assunto que ainda hoje, nesse século XXI, nessa terceira década, é um tabu ainda, nós realmente precisamos conversar. E eu estou falando de menopausa. Muitas verdades, muitas mentiras, muito descuido, muito letramento que é necessário fazer. Que fase é essa? Quais são os cuidados? Por que é natural? Quem pode influenciar? Que tipo de tratamento você pode buscar? É possível ter paz na menopausa? Eu acho que são muitas perguntas. Então, vocês mulheres e vocês homens também, sim, porque a gente estava falando, quando eu estava conversando sobre essa entrevista na abertura do programa, que a gente pensa tudo de modo muito integrado hoje. Ninguém é saudável sozinho. A gente é saudável num conjunto de pessoas. A gente vive em comunidade, em casa, no trabalho, nos lugares. Então, cada vez mais a gente precisa entender como é que funciona o nosso corpo. E nós, mulheres, temos um desafio a vencer e precisamos de profissionais à altura desses desafios, não só para trazer paz, mas principalmente para trazer saúde. E aí eu trouxe aqui aos nossos estúdios a doutora Carine Bandeira Santos. Ela é ginecologista, ela é especializada em saúde da mulher, questões hormonais, é a grande paixão da vida dela, as questões hormonais da mulher, e com ênfase em menopausa. Eu conheci a doutora Carine num evento que eu fui convidada para fazer uma palestra e antes ela estava no palco. Eu fiquei muito impressionada com a clareza, com a honestidade, com a tranquilidade com que ela abordou o assunto menopausa e como ela conseguiu prender a atenção de tantas mulheres que não descolavam o olhar do palco enquanto ela estava falando. Eu falei, as mulheres cada vez mais estão precisando de profissionais que tenham essas características. E a doutora, além do que eu mencionei, ela é ginecologista da infância e da adolescência. Isso eu não sabia, achei super interessante. Rende uma outra entrevista, né? Ela é mastologista, especializada em diagnóstico das doenças da mama e câncer de mama, e ela tem um mestrado em saúde da mulher pela Universidade Federal do Piauí. Ou seja, a pessoa certa na hora certa para falar desse assunto que para a gente é um problema, né? Mas hoje vai deixar de ser, se depender da gente. Estamos né? aqui para contribuir nisso. Na verdade, se depender de você, já está deixando de ser um problema. Oh, Bem-vinda, doutora Carine, ao nosso programa. Obrigada, Maia. Eu acho que sua introdução foi muito feliz, porque realmente a gente vai tratar agora, nesse programa, de um tema que é cheio de mitos, na verdade. E mitos por quê? Porque até um certo tempo atrás, ninguém falava de menopausa ou de climatério. Na verdade, ele nem existia. E vou te explicar por quê. Há 40, 50 anos atrás, a expectativa de vida da mulher era de pouco mais de 55 anos, 60. Verdade. Então, ela entrava na menopausa com 51, 52 anos e logo findava a vida. Hoje, a expectativa de vida da mulher brasileira excede 80 anos e as mulheres que vão viver, ou a população que vai viver 100 anos, já nasceu. Então, vivemos hoje um terço, vamos viver metade da vida na menopausa. Então, por isso que o tema está tão em moda. Hoje ele é tema de programas, reportagens, entrevistas. Olha onde estamos, em pleno horário nobre, com uma pessoa preocupada em informação, como você é, tratando desse assunto. Celebridades abordando, Sim. tornando-se influenciadoras ao mostrar seu estilo de vida, vivendo climatério e menopausa. E mais, eu diria, segundo alguns dicionários, que a palavra de 2023 não foi inteligência artificial. Qual foi? E sim, menopausa. Pelo menos capaz de estar nos trend topics do Google quando você pesquisa lá, né? Pelo menos na área de saúde, médica e não médica, muito se tem crescido, abordado e se dedicado, não só por preocupação com a saúde, mas se preocupando financeiramente com os custos em saúde que envolve uma mulher no climatério e menopausa. Que são, inclusive, conceitos que a gente vai falar sobre eles aqui. E antes de abordá-los, você falou sobre uma questão muito importante, ligada à longevidade. Quando a gente pensa em viver mais, a gente tem ali uma zona de privilégio, que eu acho que é viver mais, mas viver como? Né? Viver com saúde, né? Viver bem assistido, viver de que modo? Né? Então, assim, são várias perguntas, e eu acho que no caso específico da mulher, que vai ficar mais tempo nesse período, você explicou de uma maneira muito clara.
né? Então, a gente precisa entender o que acontece com o nosso corpo e a gente não precisa entrar em pânico. E também falar abertamente sobre isso, né? Porque eu acho que a clareza nasce dessas novas perguntas. Eram perguntas que não foram respondidas por décadas, por muitos anos, e que agora tem profissionais prontos e especializados. Qual é a maior dúvida da mulher hoje em relação à menopausa? Quando você recebe no seu consultório, quando você conversa com as suas amigas, qual é a maior dúvida hoje? A grande questão, o grande desafio? A primeira grande dor da paciente que chega no climatério e na menopausa é ser acolhida com suas queixas. Porque, muito embora os sintomas clássicos da menopausa sejam os calorões, os fogachos e o ressecamento vaginal, muito além disso existe nessa fase de climatério e quando se finda as menstruações, quando chega a última menstruação. Sim. Então, acolher as dores dessa paciente que chega, às vezes, com queixas inespecíficas ou que não se relaciona ao fato do climatério e da menopausa, é o primeiro ponto. Doutora, eu já vim de muitos médicos, eu falo isso e o que eu escuto é, isso é normal, todo mundo vai passar por isso. Sua mãe já passou, então você também vai passar. Aguente, daqui a um tempo melhora. E para aquelas em que os sintomas são mais duradouros ou impactantes, o que fazer com essa mensagem? E aí elas ficam migrando de médico em médico, às vezes de especialidades diferentes, porque os sintomas englobam sistemas, aparelhos no nosso corpo diferentes. Se não são isolados. Sem encontrar algo que justifique todos esses sintomas, às vezes de coisas distantes uma das outras, que não se consegue juntar numa síndrome, numa patologia só, certo? Então, para o especialista, ele consegue ver isso de forma macro, mas para um não especialista pode confundir. Você falou num Essa é a ponto primeira importante. dor. Eu acho, doutora Karine, que você falou num ponto importante, porque eu acho que os médicos, eles precisavam entender mais da mulher, entendeu? No sentido de saber identificar e saber recomendar um médico. Porque, às vezes, primeiro, ou todo mundo quer se tornar especialista em mulheres. Gente, e olha, mulher, ele além de ser complexo, é um business que eu acho que é interessante, porque muita coisa orbita em torno do bem-estar da mulher. E as mulheres, com o arquétipo que temos, com a voz do século XXI que seremos, e já estamos sendo, a gente está disposta a realmente descobrir as coisas que nos façam viver mais e melhor. Definitivamente, a gente não negocia o inegociável. Mas, assim, todo mundo ou faz de conta que entende, entendeu? Ou então não entende de jeito nenhum e não é capaz de nos direcionar. Por exemplo, os tratamentos, quais são? A medicina, ela evoluiu muito, as tecnologias aliadas evoluíram muito. Nós também evoluímos muito nessa medicina de evidência, né? Porque a gente fica muito se sentindo meio cobaia em relação a algumas coisas. Como é que a gente faz para a gente se prevenir disso? Bom, primeiro, acho que você abordou 3 temas aí, eu vou tentar organizar minhas ideias para atender a cada uma delas. Mas eu esqueci de lhe dizer, eu não entrevisto, eu converso. Ah, então ótimo! Então nós vamos bater um papo maravilhoso, porque eu também converso. Preparem-se, meninas! Mas, primeiro de tudo, encontrar o profissional adequado e tanto na ginecologia e obstetrícia, que é a nossa especialidade mãe, ela é muito grande, muito extensa. Atua na infância e adolescência, ela atua na idade reprodutiva com métodos contraceptivos, ela atua na menopausa e climatério, ela atua no câncer de mama e câncer ginecológico, ela atua na gestação de alto risco, na mortalidade materna, ela atua em muitos campos. Sim. E dentro da ginecologia e obstetrícia, existem as subespecialidades. Estamos nos referindo a uma delas, que é climatério e menopausa. Então, primeiro, identificar um profissional que esteja não só preparado tecnicamente, mas que esteja sensibilizado com a causa, isso, inclusive, torna os tratamentos mais eficazes. Para você ter uma ideia, 87% das pacientes no climatério e menopausa chegam ao nosso consultório com alguma queixa. Para que ela seja acolhida e saia dali com uma receita de tratamento da menopausa que inclua uma terapia hormonal, só 20%. Metade dessas vão permanecer por um período mais longo fazendo o tratamento. E esse período mais longo não excede 1 ano. E não quer dizer que seja hormonal o tratamento? Estou falando especificamente desse caso,
de 87% com queixa, 20% saem com uma prescrição, metade permanecem usando por um período não mais que 1 ano. O que a gente nota é que uma paciente que é orientada por um médico que tem informações seguras, que entende o que ela está sentindo, que prescreve o adequado, a adesão ao tratamento, ela é muito mais eficaz. Sim. E só, já que você tocou, tratamento de menopausa, eu não estou falando só de hormônios. Existem outras medicações. Porque as pessoas só pensam nisso. Pronto. Existem medicações que não são hormonais. Existem as tecnologias, o laser, a radiofrequência, para quem não pode ou para quem não quer usar hormônios. Mas sim, o tratamento para menopausa engloba uma série de tratamentos que, às vezes, direcionados para o perfil de cada paciente, eles tratam o climatério e a menopausa, mas que estando diante de um profissional preparado tecnicamente, motivado, ele consegue com que a paciente entenda, tire suas dúvidas e, portanto, tenha uma adesão maior e uma eficácia maior, ganhando, como você já disse, não só quantidade de vida, mas também qualidade de vida. E quem não pode ou quem não quer fazer hormônios tem outras alternativas, Sim, né? tem medicações que não são hormonais. E essas medicações são, inclusive, por exemplo, quem já teve um passado de câncer de mama e tem contraindicação absoluta para fazer a terapia hormonal, se vê diante de tratamentos não hormonais ou diante das tecnologias para resolver suas questões. Os tratamentos avançaram, porque assim, os hormônios, sempre que se pensa em menopausa, geralmente se pensa em hormônio, porque realmente o que eu acho interessante conversar com você é porque você esclarece. Eu acho que a gente precisa cada vez mais colocar isso em pauta nas conversas, na mídia, nas palestras, nos eventos, em todos os lugares. Porque sempre se associou menopausa, hormônio. E existem outros tratamentos. A medicina, ela evoluiu até que ponto? Porque eu acho que teve muitas novidades, e particularmente a área da ginecologia e da saúde da mulher teve avanços muito relevantes, não, doutora Carinha? Exatamente. E justamente para acompanhar essa nova mulher. Então, antes, a gente tinha um perfil de mulher totalmente diferente. Totalmente. Que falecia antes, que tinha muitas comorbidades, que tinha uma expectativa de vida muito reduzida em quantidade e em qualidade de vida. Diante dessa mulher que vive mais e quer viver melhor, se mantendo produtivamente na cadeia econômica, Sim, então sim. ela também tem que ser atendida. Então, vamos lá, ela evoluiu tanto em termos de medicações hormonais, ela evoluiu em termos de medicações não hormonais, ela evoluiu em termos de condutas para a melhora do estilo de vida e ela evoluiu em termos de tecnologias. Somando tudo isso e direcionando um tratamento personalizado, individualizado, é um must, padrão ouro de tratamento na menopausa. O que eu posso lhe dizer? Que, na verdade, quando se fala de hormônios, primeiro tem que entender que hormônio não é ruim. A gente tem hormônio sendo produzido... A gente também não pode demonizar, senão a gente não produzia. Pronto. Naturalmente, a gente produz hormônio, hipotálamo, na tireoide, na suprarrenal, e também nos ovários, se referindo às mulheres. E nós já nascemos com o nosso estoque de folículos, que é quem produz os nossos hormônios femininos. Então, lá na barriga da nossa mãe, nós já tínhamos milhões de folículos, que ao nascer diminui. Quando chega na adolescência, a gente já tem bem menos folículos, e quando chega próximo à menopausa, muito menos. E por isso que com menos folículos, menos produção dos hormônios femininos, e chega a menopausa. E essa cancerofobia, esse hormoniofobia, na verdade tem uma história. Em 1942, quando o primeiro hormônio foi lançado no mercado do Canadá, 1942, um hormônio chamado Premarin. O old school lembra-se muito disso. E o Premarin, no Canadá e nos Estados Unidos, foi um boom. E realmente, ele fazia o que prometia. A foto de propaganda da medicação era uma mulher bem hollywoodiana, com o seu parceiro e dizendo assim que a medicação deixava ela daquele jeito, sedutora, bela. E a medicação fazia isso. Entretanto, com o uso prolongado, observou-se que ela também trazia muitos riscos. Isso não era levado em conta, né? Isso não era, até então, porque não tinha impacto. Sim.
né? A gente só via os benefícios. Em 1990, começou um grande estudo, e eu acho que é interessante falar nele, porque ele foi anunciado na TV quando findou o estudo com as suas conclusões. Então, na década de 1990, começou esse estudo, Women's Health Institute, que lá nos Estados Unidos juntou mais de 15 mil mulheres, foi mais de $1 bilhão investido, e durante o estudo era para investigar o papel, os efeitos dessa terapia hormonal, que era a base de um estrogênio que era extraído da urina de éguas prenhas e de uma progesterona que tinha um efeito corticoide símile muito parecido. Eram altas drogas dessa medicação, conferiam benefícios, mas tinham um custo, que eram riscos e que impactavam na qualidade de vida e até na quantidade de vida das pacientes. Não sobreviveu, então. O estudo era para fechar em 2005, em 2002 ele findou, porque a primeira grande conclusão foi que esse hormônio dava câncer de mama. Maia, foi o 11 de setembro da terapia hormonal da menopausa. Eu imagino. E de uma hora para outra, imediatamente, quem estava usando e tendo benefícios e até então não experimentando os efeitos colaterais, parou abruptamente o uso e começou a sofrer dos efeitos do climatério da menopausa que estavam sendo tratados isso também, por essa eu imagino medicação. que criou toda uma barreira na sequência, né? Uma barreira, vários estudiosos mostraram um grande impacto disso, não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo, e não só na área da saúde, como na área da economia. Vejamos, essas mulheres, então, e toda a comunidade científica agora passou a procurar o que tinha dado errado nesse estudo e com essa formulação de tratamento. Descobriram. Lógico. Nessa linha do tempo, foi o próximo passo. Então, dessas mais de 15 mil mulheres envolvidas nesse trabalho, mais de 60% eram mulheres acima, ou uma média de 63 anos. Já estavam na menopausa há muito tempo, tinham comorbidades como eram hipertensas, tinham diabetes, tinham sobrepeso e eram tabagistas. Elas iniciaram o tratamento numa época que hoje a gente nota que não era adequada e num perfil de paciente que não é o adequado. 20 então, anos... prototiparam uma droga num perfil muito fechado. Num perfil e que inadequado. não correspondia à realidade, E né? que não corresponde às nossas pacientes de hoje, dos nossos consultórios. Então, o que se observou? Que, na verdade, tinha que se ter uma mexida nisso. E não pode usar a terapia hormonal, não é todo mundo que quer. Ah, então a doutora está falando maravilhas desse tratamento, então todo mundo é para fazer? Não é para quem quer, é para quem pode fazer. Existem indicações formais, existe o período certo, existe a medicação certa, feita na via de administração adequada para cada paciente, para cada perfil, tanto de comorbidades, como para perfil de uso, a mulher que se movimenta, a mulher que não se movimenta, que gosta dessa via, que não gosta daquela via. E aí sim, hoje o que a gente sabe é que o que é usado e é o que a gente usa hoje é o estradiol, é um hormônio bioidêntico ao que nós produzimos nos nossos ovários. Que não são os sintéticos, né? Não. E mais, até sintéticos são produzidos pela indústria farmacêuticas, mas a molécula é bioidêntica à que é produzida naturalmente nos nossos ovários. A progesterona que usamos hoje é uma progesterona natural micronizada, que não tem mais aqueles efeitos corticoides símiles, que é aquele outro que se usou anteriormente. As doses são mais fisiológicas. A gente não inicia um tratamento com altas doses, nem muitas vezes não chega a elas, porque como são drogas com um perfil muito semelhante ao que a gente produzia antes da menopausa e do climatério, então em pequenas doses elas já têm e são todo vários um efeito formatos, positivo. né? São implantes, são gel, são via de administração. Sim, tem oral, isso tem também. a transdérmica. A transdérmica tem gel, tem adesivo, tem um implante que não é o chip da beleza, não é esse o tema que nós viemos. O chip da beleza vai ser outra entrevista. É um outro tipo de hormônio, é porque senão a gente fala implante e se associa... É bom, não, mas é bom fazer a ressalva. E sempre isso. Ressalva então, assim, adequando principalmente o perfil, a hora de início desse tratamento, janela de oportunidade. Eu fico pensando que do mesmo jeito que a gente é recomendado, né? Os geriatras dizem
que a idade ideal para você começar a ir ao geriatra é tipo nos 25 anos, 26 anos. As pessoas deixam para ir ao geriatra quando elas estão ali nos idosos já, nos 60 mais, né? E aí tipo assim, a casa já caiu muitas vezes. E aí o trabalho que dá para você recuperar tudo que você perdeu por falta de cuidado, de prevenção e de predição por parte de vocês médicos e da ciência e prevenção por nossa parte, a gente perde muito. Eu penso que nós mulheres, devemos começar a pensar nesse período que a gente vai ficar, já que a gente está vivendo mais, a gente passa mais tempo na menopausa do que na não menopausa, né? Pelo que você está falando. Pelo menos a tendência é essa no mundo, considerando as zonas de privilégio. Qual é a idade certa para começar a pensar isso? É só quando sentir os calorões? É só quando parar o ciclo menstrual? Qual é a idade certa? Que bom que você tocou nesse assunto e que bom que o ginecologista é o clínico da mulher. Então, assim como ele acompanha a infância, a adolescência, a idade reprodutiva, se ele acompanha aquela mesma mulher e você procurou um profissional que tem essa expertise no assunto, que feliz dessa paciente que ela vai conseguir fazer toda a condução ao longo da sua vida de assistência ginecológica para chegar num climatério. Mas é uma minoria, menopausa. né? Porque muito aleatório. Nós, mulheres, cuidamos da nossa saúde, os seres humanos, mas já que a gente está falando de mulheres, de forma muito aleatória. Sim. Né? A gente vai quando tem um problema, ou vai... São poucas as mulheres que falam a famosa prevenção ginecológica, mesmo com câncer batendo a nossa porta. Exatamente. Né? Então, assim, a gente não tem esse hábito de incluir na nossa prevenção, que eu quero saber se, no caso das mulheres, ela é semestral, ela é anual, como que organiza esse calendário para ela não ser surpreendida e ela também ser beneficiada com esses recursos que você menciona. Então, de uma forma geral, as rotinas ginecológicas periódicas, pelo menos uma vez ao ano, ir ao seu ginecologista de confiança, tratando as patologias também que porventura apareçam nesse intervalo, e muitas patologias podem sim comprometer aquela reserva ovariana que eu mencionei dos folículos e, portanto, antecipar uma menopausa, mas também instituindo ou incentivando um estilo de vida saudável. Isso é muito importante para que a paciente chegue, para que a mulher chegue lá no climatério e na menopausa sem patologias impactantes, como sem obesidade, sem pressão alta, sem o diabetes, que de forma descompensadas, eles contraindicam um tratamento ideal, adequado para o climatério e para a menopausa. Então, de uma forma geral, rotinas, tratamentos de eventuais patologias, estilo de vida saudável. Mas, de forma objetiva, 35, 37 anos, que é quando existe uma queda desse estoque de folículos, uma queda mais, a queda é mais íngreme, você nota realmente a diminuição da quantidade de folículos, portanto, aos 35, 37, 40, sim, é a época de se direcionar para uma especialista, para se preparar efetivamente, não só para tratar, já para acomodar os primeiros sintomas dessa fase, que podem ser perturbadores, como também para se preparar para um futuro adiante, em que a menopausa realmente finalize e aí precisa de um tratamento mais intensificado. Porque senão você vai ficar olhando no Google ou vai pegar a experiência de uma amiga sua, que vai ser totalmente diferente da sua, conforme você explicou, e aí você vai dizer, não, comigo não aconteceu. Alguns sintomas, umas sentem, outras não. O famoso calorão é o que acha que toda mulher está pegando fogo. A mulher não pode dizer assim, Cleiton, ai, que calor. Gente, que calor, gente, está muito quente, entendeu? Ih, está na menopausa. É, sério, ainda tiro onda, né? Então, assim, aí a gente separou os literalmente, mitos. Porque fogacho são ondas de calor. Boa essa. A gente separou algumas coisas aqui, tipo mito e verdade, que são comuns, mas, enfim, vai que alguém não sabe. A mulher sente mais calor? Verdade, sim, no climatério e menopausa, sim. Existe uma elevação do centro termorregulador e aumenta alguns graus, e a mulher realmente sente aquele calorão. Mas, olha, não tem só calorão aí para sentir, não. Não, tem outras coisas. Eu tenho vários outros sintomas. Eu estava vendo os sintomas, tipo... falta de lubrificação vaginal que você tinha falado, ondas de calor, diminuição da libido, perda da firmeza dos seios, insônia, sudorese,
dor de cabeça, incontinência urinária, perda da massa óssea, aumento de peso. Exatamente. Gente, não dá para falar de tudo. Não dá Então, pra falar de tudo. repente, as pacientes chegam e me perguntam, doutora, eu não senti esse tal da menopausa, eu não senti sintoma nenhum, então eu preciso fazer tratamento? Aí, mas que sintoma você está se referindo? Porque às A vezes tem fogachos sintoma. e a ressecamento vaginal, existem muitos E o mau humor, mais. ela é maior na menopausa Sim, ou na irritabilidade. TPM? Você já falou vários, mas só para você ver como compromete, Alteração desde de humor. cognição, memória, insônia, irritabilidade, Sim. tem a parte de boca seca, olho seco, dores articulares em grandes articulações. Muita coisa. A mulher passa a não manter o peso, mantendo a mesma rotina de alimentação e exercícios, ou não consegue perder peso diante do sobrepeso e da obesidade. Enfim, tantos outros sintomas que às vezes ela nem sabe que estão relacionados à menopausa e diz, ao climatério e à menopausa, e diz, eu não senti nada, só porque não sentiu calor Não e quer ressecamento. dizer. E outra coisa que eu vi você abordando nessa palestra que eu tive o privilégio de ouvir, é que depois da menopausa não é possível engravidar, é verdade, né? Sim. Agora eu vi que você não passou a mão na cabeça ou na mídia, quando a mídia que eu estou falando assim, quando mediatizam, tipo, tenho 50 anos, engravidei, gente. Gente, eu vou ser mãe aos 50 anos. E as pessoas ficam achando que foi um milagre, que foi alguma coisa. Porque as pessoas confundem também a reprodução humana, né, inseminação artificial, outras coisas, e terminam prestando um desserviço. Né? Eu vi você falando disso, eu falei, eu não acredito que a doutora Karine vai passar a mão na cabeça de quem faz isso. Você não aliviou. Eu achei incrível. Porque eu acho que precisa orientar. Eu acho que a educação em saúde é muito importante. E a paciente tem que entender que durante uma consulta, não é só para fazer o exame físico e tratar a doença. A gente também tem que orientar. E a menopausa não chega só depois dos 50, né? Para muitas, a grande maioria das mulheres brasileiras, entre 48 e 51 anos, no mundo, 52 anos, eventualmente até 55 anos, mas uma população pequena tem a menopausa precoce, que eu acho que é o que você está se referindo, que é bem antes disso. Que é bem antes disso. Sim. Entretanto, com relação à fertilidade, o que a gente tem que entender é que se diminui os folículos, de novo, a história dos folículos, do estoque de fertilidade, que vai diminuindo ao longo do tempo, torna-se mais difícil de engravidar. Nós entrevistamos um médico aqui, só para fazer um parêntese. Ele falou que... eu entrevistei um médico num podcast e que ele falou que os homens, os espermatozoides, eles são renovados a cada 72 horas. E as mulheres, a gente nasce com uma quantidade de óvulos e eles vão diminuindo na medida que a nossa idade vai passando. A gente não tem Cleiton. O Cleiton é o meu, né, alter ego. Então, se a gente não tem os óvulos, que a cada 72 horas vocês têm novos espermatozoides, novinho em folha. E eles vão envelhecendo e vão diminuindo, né? Só para fazer um parêntese aí no que você estava falando. Isso, no caso das mulheres, por isso que eu falo de estoque de folículos. Porque a gente já nasce com esse estoque e vão sendo usados após a primeira menstruação, mês a mês, até que chega lá por volta dos 50 anos e a gente tem o quê? Um pool de 1.000 e poucos folículos, diante dos 7 milhões que tínhamos. Necessários para uma gravidez. Dentro da barriga da mãe da gente, com 20 semanas de gestação. Então, na hora que esse estoque vai se findando, realmente a fertilidade vai diminuindo. E depois que se institui a menopausa, realmente, aí entende-se que não tem mais folículos, que a paciente não menstrua mais e que ela não tem mais a possibilidade de engravidar. Mas eu conheço uma pessoa que engravidou com 50 mais. Ou ela ainda não entrou na menopausa, e tem algumas mulheres que têm menopausa tardia, ou é fruto de reprodução humana, de fertilização in vitro, de tratamentos específicos. Ou a gente tem que... Por isso que é interessante a gente orientar para que não se crie... Depende da mulher, gente. Por isso que é importante você procurar um profissional que seja atualizado. Você entende isso? Porque eu acho que a gente fica muito refém. E eu não estou aqui difamando outras áreas. Não. De jeito nenhum. Acho que a medicina ela tem evoluído de maneira a fazer com que a gente viva mais e melhor. A gente precisa fazer a nossa parte, entender que somos únicos na nossa criação,
no nosso organismo, na nossa essência, e que o que serve para mim pode não servir para você, que foi o que a doutora deixou bem claro aqui. Então, assim, é procurar também pessoas atualizadas, né? Porque assim, as tecnologias avançaram, a ciência avançou muito. Você vê que o próprio câncer, que é um desafio para a mulher, continua sendo, acho que vai ser por um tempo, mas já existem pesquisas muito avançadas em relação ao câncer, em relação a outras. Acho que não tem Alzheimer ainda, né? A doença de Alzheimer. Eu estou misturando os assuntos sobre pesquisas avançadas, tudo é saúde. E a gente entrevista muitos médicos. Sim. Toda semana a gente tem aqui, dentro dos temas essenciais, que o meu compromisso com você é de abordá-los em todos os lugares que eu posso ser voz, a saúde ela vai estar sempre lá. Porque, gente, olha a aula que a gente recebeu aqui, né? E você vai voltar, porque não deu tempo da gente falar sobre essa sua outra área aqui, ginecologista da infância e da adolescência. Sim, sim. É uma especialidade que, inclusive, tem um pouco de carência no nosso meio, porque ou ela fica sendo cuidada, essa criança e adolescente sendo cuidada pelo pediatra, e dentro da infância e adolescência a gente tem várias microfases, né? Sim. O bebê, a criança maior, a pré-adolescência, a adolescência, quando ela já chega perto e com os desafios particulares de cada um. Particulares de cada fase. Então, tem dentro da ginecologia essa especialidade que trata você vai voltar aqui para falar sobre isso. Sim. Eu tenho que dizer também que a doutora Carinho, ela ainda tem tempo. Eu não sei se ela dorme, não. Pode ser que a gente esteja entrevistando uma inteligência artificial, a gente não está sabendo, né? Um avatar aqui. Oh, meu Deus. Presidente da Associação Piauiense de Ginecologia e Obstetrícia, que é SOPIGO, né? Isso. Você foi recém-possada, vai ficar até 2026? Até 2026. Qual vai ser a missão? Um grande desafio, porque ao mesmo tempo em que é uma sociedade de especialistas, ela se dedica, não tem fins lucrativos, e é uma sociedade totalmente dedicada à capacitação dos ginecologistas obstetras do estado do Piauí. E isso, de forma direta, é a formação e a atualização desses profissionais, mas de forma indireta é garantir uma assistência a essas mulheres do Piauí de qualidade, justamente para diminuir mortalidade de mulher, mortalidade não só materna, mas mortalidade das mulheres. Então, isso impacta, inclusive, em índices de qualidade e desenvolvimento de vida. Sim, sem dúvida. E eu acho também que a gente está falando das mulheres que... A gente tem as mulheres que procuram os médicos, dentro de contexto, tem as mulheres que só vão ao médico quando elas sentem alguma coisa, e tem as mulheres, como de resto todos os seres humanos, independente de gênero, que não vão de jeito nenhum, porque não tem assistência, porque não tem oportunidade, porque não tem dinheiro, porque não tem tempo, porque culturalmente não foi informada de que ela precisa. Então, o seu desafio é grande. Viu? Muito grande. Então, você não dormia mesmo, não? Durmo pouco, durmo com qualidade, e principalmente porque a gente trabalha com o que gosta, Maia. Não, mas está na cara então, que você gosta. É gente, desse que jeito. aula, que aula. Olha, a gente teve o prazer, a alegria de receber a doutora Carinho Bandeira Santos, ginecologista, e a gente falou sobre um assunto que a gente vai abordar outras vezes, meninas, menopausa. A gente acho que é um assunto imenso. Qual é a minha dica? Você vai maratonar essa entrevista no nosso canal do YouTube, falando nisso, Meio Norte. Você também vai ver na Rede Meio Norte, vai acompanhar as nossas redes sociais para você ver os trechinhos. A gente vai fazer umas provocações com os trechinhos dessas entrevistas com você e vai ficar acompanhando, porque eu acho que a gente precisa falar mais sobre esse assunto. Não se esgota aqui, não. Muito obrigada. Eu também acho. Eu agradeço esse espaço, e principalmente a mensagem final que eu queria deixar é que, em meio a todos os conceitos, o que é climatério, o que é menopausa, entender que finaliza a sua fase reprodutiva, a menopausa não é o final da sua vida produtiva. E exatamente por conta disso é que a gente precisa procurar uma assistência médica adequada para alguém que te oriente nos melhores tratamentos para o resto da sua vida. Não é o fim, gente. Na verdade, é uma fase. É uma fase. É o privilégio de uma nova fase. Porque, vamos combinar, você chega na menopausa é porque você já passou dos 50. Eu até digo... já está no lucro. Eu até digo, se tudo der certo, nós vamos chegar na menopausa. Significa que nós estamos vivendo mais. Boa essa, é boa. Se tudo der certo, vamos chegar na menopausa. Bom, essa foi a doutora Carinho Bandeira Santos. A gente vai abordar esse tema com certeza mais vezes, e não esquece de acessar as nossas redes. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Vamos para o intervalo, até já.